Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando para falar sobre essa vitória 2-1 do Real Madrid para cima do Celta de Vigo, um jogo com problemas coletivos do Real Madrid, mas que as individualidades acabaram resolvendo. Se vocês estão aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa aquele like no vídeo e, claro, comentários por aqui. Bom, o Real Madrid enfrentou o Celta de Vigo jogando fora de casa. Não se assustem com ambulância, eu moro um caminho perto de hospitais, então isso costuma acontecer por aqui, tá tudo certo. Real Madrid viajou para o norte da Espanha para enfrentar o Celta de Vigo, jogo fora de casa. Um jogo no qual o Ancelotti tentou fazer uma modificação na forma do Real Madrid jogar que não deu certo. É o jogo número 1 sem o Dani Carvajal, inclusive os jogadores entraram em campo com uma camisa escrito muita força Dani. O Carvajal vai ficar fora toda a temporada se recuperando da grave lesão no joelho. E o Ancelotti, sabendo que não vai poder contar com um dos principais jogadores do time na última temporada, tentou adaptar esse Real Madrid para não sofrer tanto, não só agora, mas no restante da temporada sem o Carvajal. É algo que antigamente os técnicos faziam em treinamentos, mas os times não têm praticamente tempo para poder treinar, então tem que acabar testando nos jogos mesmo. Então o Ancelotti escalou o time do Real Madrid num 3-4-3, com Militão e Rüdiger na zaga, acompanhados de Tchouaméni, que recuou a sua posição. O Real Madrid jogou quase que com 3 zagueiros todo o jogo. No meio de campo, 4 jogadores, o Lucas Vázquez e o Fran Garcia, laterais, jogaram mais avançados entre o centro de campo e o ataque, quase como alas. Valverde e Camavinga por dentro e Jude Bellingham aberto pela direita, tanto para atacar quanto para defender. Defendendo, o Real Madrid quase que tinha 5 jogadores no meio de campo, dependendo da altura que Fran Garcia e Lucas Vázquez estavam no jogo. E lá na frente, Vinícius Júnior e Kylian Mbappé. Foi, como eu digo, na minha cabeça, uma ideia do Ancelotti de começar a adaptar o time para jogar toda a temporada sem o Carvajal. O ponto é que não funcionou. Não funcionou porque a leitura do que o Tchouaméni, por exemplo, tinha que fazer, para mim, não foi correta. E aí o Real Madrid sofria nos contra-ataques, porque o time começou jogando, pressionando muito alto o Celta de Vigo, com praticamente todos os jogadores do meio de campo muito para frente. Então, quando o Celta conseguia contra-atacar, o Real Madrid sofria, porque não todo mundo conseguia voltar. Geralmente o Militão era o que conseguia voltar mais rapidamente. O Courtois foi muito importante nesses momentos, porque fez boas defesas e impediu que o Celta abrisse o placar. E o Real Madrid com muitos desajustes defensivos principalmente, mas também para criar o jogo, porque como os meio-campistas não sabiam exatamente em que posição eles estavam nessa alteração de esquema, a sensação é que estava todo mundo muito confuso no começo do jogo. Mesmo assim, o Real Madrid tem tantas individualidades que podem resolver que a primeira já apareceu na primeira parte, aos 20 minutos. O Fran Garcia tá na pressão do jogador do Celta, pressiona. O jogador do Celta passa a bola para outro jogador que vai tentar arrancar o time, fazer o time contra-atacar. O Camavinga intercepta a jogada, a bola já para nos pés do Kylian Mbappé, que dá um baita chute de fora da área e abre o placar para o Real Madrid. Mbappé, 8 gols e uma assistência em 12 jogos com o Real Madrid. 6 gols no Campeonato Espanhol. A partir daí, o Real Madrid não melhora, não consegue controlar o jogo e acaba o jogo controlando o Real Madrid. Essa é um pouco a sensação que fica. Se não fosse o Courtois ali nas defesas nos momentos complicados, teria sido talvez ainda mais difícil. O Real Madrid teria terminado o primeiro tempo não na frente no placar. Começa o segundo tempo, continua essa linha de 3 zagueiros, só que aí o Ancelotti muda um pouquinho as posições. O Militão vira o zagueiro centralizado e o Tchouaméni vai para a direita, mas o time realmente não estava conseguindo jogar dessa forma aí. O Celta identifica que tem muito espaço na defesa do Real, porque o time não sabe jogar com 3 zagueiros. Os laterais, que não eram laterais, não sabiam exatamente quem eles tinham que marcar, e é aí que o Celta encontra um buraco entre o Militão e o Lucas Vázquez naquele momento, porque o Tchouaméni não estava ali,
que o jogador do Celta fica sozinho para finalizar e empatar o jogo. Então, realmente o Real Madrid com muitos problemas defensivos nesse ajuste que o Ancelotti tentou fazer e que ele mesmo reconheceu na entrevista coletiva que o erro foi dele de não ter passado para os jogadores exatamente o que ele queria que eles fizessem. Não funcionou esse primeiro teste no primeiro dia sem Carvajal do Real Madrid. Aí o Ancelotti reajustou o time, fez as substituições, colocou o Rodrigo e o Modric em campo, depois também colocou o Mendy e o Ceballos, e aí o time voltou a jogar no 4-3-1-2, com o Bellingham livre entre o Mbappé e o Vinícius, que acabaram virando as referências. Depois o Mbappé sai, o Rodrigo entra e fica o Rodrigo e Vinícius como as referências do ataque. E o time melhora nesse momento, porque é a forma que o time está mais acostumado a jogar, com uma linha de 4 defensiva. E a entrada do Modric dá um passe diferente, né? E é justamente o baita passe do Modric rompendo linhas e a ótima leitura de espaço do Vinícius que faz com que o Real Madrid encontre o 2-1. É um passe do Modric para uma leitura muito boa de espaço do Vinícius que termina numa boa finalização do brasileiro, que o goleiro até tenta tocar na bola, mas foi para dentro. Gol do Vini, 5 gols e 5 assistências em 13 jogos do Vinícius Júnior nesse início de temporada com o Real Madrid. É um resultado muito bom, porque a gente sempre fala que no Real Madrid quando os problemas existem, com os resultados positivos, sempre é mais fácil de encontrar a solução para tudo, porque sempre dá tempo. O ponto é que o teste do Ancelotti hoje não funcionou e que o Real Madrid na terça-feira vai enfrentar o Dortmund, que tem o melhor ataque da Champions. E se jogar dessa forma que jogou contra o Celta, vai sofrer demais contra o Dortmund, porque deixar espaço para os jogadores do Dortmund, que tem mais qualidade do que os do Celta de Vigo para te atacar, vai dar problema para o Real Madrid. Então, acredito que o Ancelotti vai voltar atrás na ideia de jogo contra o Dortmund, não vai fazer o teste que ele fez contra o Celta, porque claramente não funcionou. Não funcionou, mas o Real Madrid tem tantas individualidades que é capaz de resolver um jogo no qual não encontra a forma de jogar e no qual não faz um bom jogo, mas acaba ganhando. A gente está com dificuldade de ver o Real Madrid jogar bem, ou pelo menos de controlar totalmente o jogo, né? Também a gente vê dois Reais Madrid, digamos assim, um jogando no Bernabéu e um fora. Fora tem tido mais dificuldade que em casa. E esse é o ponto positivo para o que vem pela frente, porque na terça-feira enfrenta o Dortmund pela Champions no Bernabéu e no próximo sábado tem o El Clássico. Os 3 pontos eram importantíssimos para o Real Madrid ter a possibilidade ou de igualar a pontuação com o Barcelona depois do El Clássico ou de talvez se colocar na liderança da competição. Lembrando que a tabela do Campeonato Espanhol, até todo mundo não se enfrentar 2 vezes, não vale o critério para a tabela do confronto direto, mas para o título vale o confronto direto. Não me perguntem por quê, mas é uma confusão nisso aí. Vale o saldo de gols para a tabela, até todo mundo se enfrentar 2 vezes, aí vale o confronto direto. Enfim, para o título vale o confronto direto. Então, esses 3 pontos eram importantes, porque nesse momento, nesse sábado de noite, o Real Madrid dorme com a mesma pontuação que o Barça, que entra em campo nesse domingo. Se o Barça vence, continua os 3 pontos de vantagem que o Real Madrid pode igualar vencendo o Clássico. Se o Barça não vence, aí o Real Madrid tem mais possibilidades de conseguir se colocar na liderança vencendo o Clássico. Então, o objetivo o Real Madrid conseguiu, mas a verdade é que a versão que o time apresentou tá longe do que pode vir a ser, eu sempre digo isso. Se o Real Madrid que a gente tá vendo agora, o que pode vir a ser quando tudo se encaixar, são 2 coisas totalmente diferentes. Luka Modric, 39 anos e 40 dias, se tornou o jogador mais veterano a jogar com o Real Madrid, ultrapassando o Puskás lá nos anos 60, com 39 anos e 36 dias. E o Modric assim, ele é isso aí, né? O maior vencedor da história do Real Madrid, superou o Marcelo em número de jogos com o Real. E ele é diferente, assim. O Modric não é mais titular, porque com a idade ele não aguenta fazer todos os jogos 90 minutos, mas quando ele entra, é o que a gente viu hoje. Ele tem tanta capacidade, tanta experiência, que ele é capaz de encontrar algo que ninguém está encontrando. E aí ele resolve o jogo, como foi o caso de hoje. O Vinícius, quando ele tem um cara com essa qualidade para passar a bola para ele, o mesmo caso o Mbappé, o mesmo caso o Rodrigo, que são jogadores
que leem muito bem os espaços no ataque, quando tem um jogador dessa qualidade para te dar o passe, muda tudo. O Kroos era esse cara, não tem mais o Kroos, o Modric é esse cara. O problema é quando não tiver mais o Modric, quem é que vai ser esse cara? Aí que tá um problema mais de futuro pro Real Madrid. Essa temporada ainda tem o Modric e o Ancelotti tá fazendo a gestão dos minutos para ter o Modric sempre quando precisar, né, nesses casos. Mas é incrível o como os anos passam para todo mundo, mas pro Modric parece que vai numa velocidade diferente, né? E ele tem uma qualidade, enfim, o passe que ele deu hoje pro Vini mostra isso. Ele é um cara diferente e um cara que, apesar da veterania, ele dá muito ao Real Madrid. Quando ele joga de início, quando o Ancelotti identifica que ele tá para jogar um jogo inteiro, a gente vê em alguns momentos, mas quando ele entra, geralmente é para mudar o jogo. E ele consegue. Não em todos os casos, evidentemente, mas na grande maioria deles, ele consegue. Quando ele encontra um passe, é uma bola, é um cruzamento, é um romper linhas que ninguém consegue. Então, o Modric dá realmente muito ao Real Madrid, apesar da sua veterania. Que eu digo que o tempo vai pra gente numa velocidade diferente que vai pro Modric. E é isso, parece que os 39 do Modric são 32. Incrível. Real Madrid, 3 pontos, como eu disse, importantíssimos no Campeonato Espanhol. 42 jogos sem perder. Tá a um de igualar o Barcelona, que é o recordista com 43 jogos seguidos sem perder no Campeonato Espanhol. O próximo jogo do Campeonato Espanhol é o El Clásico, no próximo sábado. Ancelotti chegou aos 200 jogos no comando do Real Madrid no Campeonato Espanhol. É o segundo técnico com mais jogos na competição com o Real Madrid. O Ancelotti já é o segundo em quase tudo com o Real Madrid, porque o Munhoz está muito na frente, né? Foram muitos anos do Munhoz lá no início da história vencedora do Real Madrid no século passado. Mas o Ancelotti, assim, desse século, tá passando o Zidane em quase tudo, né? É que o Zidane é um caso muito específico, né? Um lugar diferente o Zidane. Mas realmente o Ancelotti caminha para se tornar o maior técnico do Real Madrid desse século, né? Só pelos títulos, pelos jogos, pela poucos jogos, os poucos jogos que ele perde, assim, a porcentagem de vitórias do Ancelotti no comando do Real Madrid é um troço absurdo, assim. Eu acho que tá na casa dos 71, 72% de vitórias. Para nós que somos torcedores de times normais, pensar nisso é um negócio absurdo e eu não vou falar sobre futebol brasileiro. Mas é realmente incrível. Quando o time joga bem é uma coisa, mas quando não joga bem parece que o Ancelotti consegue que esse time não perca, né? Ele tem essa mentalidade, o perder é a última opção, assim, e realmente com o Ancelotti parece ser. Semana duríssima vem pela frente para o Real Madrid, claro que aqui no canal estaremos acompanhando. Um ótimo domingo para todo mundo. Se vocês não estão inscritos ainda, se inscrevam aqui no canal, deixa aquele like, os comentários por aqui. Um beijo para vocês e volto, porque essa semana tem bastante trabalho. Beijo para vocês.